O documento do Ministério da Educação, chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, é bem explícito em seu volume dedicado ao ensino da língua portuguesa. A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre o que se deve e o que não se deve falar e escrever, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua. E este mesmo documento é enfático ao afirmar que há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar. É muito comum se considerarem as variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado na escola como parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o respeito à diferença. Para isso, e também para poder ensinar língua portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos. O de que existe uma única forma certa de falar, a que se parece com a escrita, e o de que a escrita é o espelho da fala. E sendo assim, seria preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico. É provável, no entanto, que o Sr. Pasquale Cipro Neto e o Sr. João Gabriel de Lima acreditem que os parâmetros curriculares nacionais sejam obra de membros daquela corrente relativista, que conseguiram se infiltrar no Ministério da Educação e se apoderar da redação do documento oficial. Vamos então deixar de lado as propostas oficiais de ensino e lançar um olhar sobre a própria prática normativo-prescritiva de pessoas como o Sr. Pasquale. Assim ficará mais fácil descobrir por que ele não encontra argumentos para reagir às críticas bem fundadas dos linguistas e educadores sérios, e porque só consegue fazer sucesso entre os leigos e os que se recusam, certamente por motivações ideológicas, a aceitar uma concepção de língua mais democrática. Consultando a gramática que Pasquale Cipro Neto assina em parceria com Ulisses Infante, Gramática da Língua Portuguesa, editora Scipione, São Paulo, 1998, encontra-se às páginas 521 e 522 a seguinte explicação para o uso supostamente correto do verbo custar. Custar no sentido de ser gostoso, ser penoso, ser difícil, tem como sujeito uma oração subordinada substantiva reduzida. Observe. Ainda me custa aceitar sua ausência. Custou-nos encontrar sua casa. Custou-lhe entender a regência do verbo custar. No Brasil, na linguagem cotidiana, são comuns construções como Zico custou a chutar ou custei para entender o problema. Na língua culta, essas construções em que custar apresenta um sujeito indicativo de pessoa são rejeitadas. Em seu lugar, devem-se utilizar construções em que surja objeto indireto de pessoa.
Custou a Zico chutar. Custou-lhe chutar. Quero chamar a atenção aqui para a seguinte afirmação dos autores. Na língua culta, essas construções são rejeitadas. Aqui está um exemplo claro e nítido de uma concepção abstrata da língua, tratada como uma espécie de entidade viva, de sujeito animado, capaz de rejeitar alguma coisa. Ora, que língua culta é essa que supostamente rejeita essas construções? Será a língua dos nossos grandes escritores, que sempre serviu de material para o trabalho dos gramáticos normativistas? Basta investigar para descobrir que não é, porque os exemplos de uso do verbo custar com sujeito são mais do que abundantes na nossa melhor literatura. 1. Seixas custou a conter-se. José de Alencar. 2. As moças custavam a se separar. Clarice Lispector. 3. Renato custou a acordar. Carlos Drummond de Andrade. 4. Felicidade custas a vir quando vens, não te demoras. Cecília Meirelles. Será que Alencar, Clarice Lispector, Drummond e Cecília Meirelles não são bons exemplos de usuários da língua culta? Se não é na literatura, quem sabe então, se recorrermos à imprensa contemporânea, será que é lá que mora a famosa língua culta que rejeita essas construções? Ora, consultando o jornal onde o próprio Pasquale Cipro Neto escreve, Folha de São Paulo, e onde presta serviços de consultor de português, seja isso lá o que for, encontramos 5. Quem foi ao show de Maria Bethânia anteontem à noite, depois de assistir o sóbrio concerto de João Gilberto, custou a crer que estivesse na mesma cidade. 22 de junho de 1998, páginas 5, 10, 6. O técnico colombiano Hernán Dario Gomes custou a admitir a superioridade rival. 16 de junho de 1998, páginas 4, 14. 7. O nome Kubitschek era complicado de pronunciar. Custou a ser assimilado pela fonética eleitoral. 21 de novembro de 1997, páginas 4, 3. Se lembrarmos que José de Alencar morreu em 1877, fica muitíssimo claro que essa construção está viva e presente na nossa língua há muito mais de um século. Os autores da gramática estão proferindo uma inverdade ao dizer que essa construção é típica do Brasil cotidiano. Os senhores Pasquale e Ulisses, em vez de se curvar à realidade concreta dos fatos, tentam nos convencer de que a opção que eles preferem, só porque é a tradicional, é que deve ser considerada a melhor. É uma atitude essencialmente dogmática que se recusa a empreender a pesquisa empírica mínima necessária para afirmações sobre o que existe e o que não existe na língua. Além disso, essa atitude é ainda mais conservadora do que a posição assumida por gramáticos de gerações anteriores a deles, como Celso Pedro Luft e Domingos Pascoal Segala, que reconhecem a vitória da construção. Eu custo a crer
quê? Esse é apenas um pequeno exemplo de como é fácil para um pesquisador munido de instrumental teórico consistente e de metodologia científica adequada desautorizar uma a uma e de modo convincente as afirmações presentes no trabalho do Sr. Pasquale Cipro Neto e de outros atuais defensores da doutrina gramatical tradicional mais normativa e mais prescritiva possível. Por causa de tudo isso é que a estreia do Sr. Pasquale no programa fantástico da Rede Globo representa, para a grande maioria dos cientistas da linguagem e dos educadores conscientes, mais um exemplo de como nosso trabalho ainda está no começo, apesar de tudo que já temos dito e feito. O quadro do Sr. Pasquale no Fantástico faz regredir em pelo menos 25 anos os grandes avanços já obtidos pela linguística na renovação do ensino de língua na escola brasileira. Não consigo, portanto, deixar de repetir o chavão. Ele se encontra na contramão da história.